nações, na diáspora, né, que a gente fala. E no tempo determinado, Deus começou a trazê-los de volta. E tudo, muitas vezes, acontece imperceptivelmente para nós. Muitas coisas acontecem e às vezes nós não estamos atentos às coisas, os sinais que Deus está fazendo, os dias que estão sendo velozes. Mas o povo ficou espalhado 1800 e tantos anos, e de repente Deus, para cumprir a sua palavra, os trouxe de volta para a terra. E depois que Deus os trouxe de volta para a terra, se passaram já 70 anos. Vocês viram como passa rapidamente? Porque os nossos dias aqui na terra simplesmente são fugazes. São como um sopro. São como um vento. E se nós, como ele disse aqui agora, ficarmos observando e olhando só para esses dias passarem, sem nós fazermos alguma coisa, sem antes nós tomarmos a nossa posição em Cristo e entendermos que Ele tem um propósito para cada um de nós, e entendermos que Deus preparou tempos e épocas pelo seu próprio poder, justamente para cumprir a sua palavra e os seus propósitos na terra, nós simplesmente vamos ver passar e não vai acontecer nada. E eu falei de manhã que eu vim cheio de vontade para pregar para você, para discipular a sua vida. Sabe por que eu vim com essa vontade? Porque eu vi um povo sedento. Como sempre, eu vejo um povo aberto, eu vejo um povo esfomeado para querer receber, para querer entender e para querer comer a palavra, para querer realmente entrar no reino de Deus. É impressionante isso. Amados, eu vou dizer uma coisa, vocês não sabem o que está acontecendo por aí. Muitos de nós não sabemos. A palavra de Deus está entrando dentro dos palácios. A palavra de Deus está entrando dentro do coração de reis. Eu tenho ministrado pessoas lá que vocês não sabem, não dá para entender. Se eu falar assim, é que eu não posso falar muita coisa, porque isso se propaga, né, hoje com a mídia. Isso anda rapidamente e nós precisamos tomar cuidado com isso, com coisas que nós falamos. Porque muita gente não sabe que muitos reis estão se convertendo. Muitas rainhas estão se convertendo. Muitas pessoas que estão aí, que nós nem conhecemos, estão tendo encontros com Jesus. Estão tendo experiências com Jesus impressionantes. E nós, muitas vezes, estamos acomodados nos nossos próprios pensamentos, olhando para os problemas, o que foi dito aí, observando somente as circunstâncias, e os dias vão passando. Agora, Deus preparou tempos e épocas pelo seu próprio poder. Ou seja, existem tempos determinados por Deus. Eu estou falando coisas espirituais, não é o tempo daqui da terra que estou dizendo. Que o sol nasce, o sol se põe, vem o vento do norte, vem o vento do sul, e continua fazendo seus circuitos, como diz o Eclesiastes, o Salomão, como diz lá no seu livro, no princípio do livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso, que as coisas continuam sempre a mesma coisa. Ou seja, vem um ano, passa ano, e a terra vai girando, e as coisas vão acontecendo, e tudo é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas vivendo a vida pela própria vida. Viver a vida para ter o seu suprimento, viver a vida para ter o que comer, viver a vida para ter o que vestir, viver a vida para comprar uma casa, viver a vida para comprar o seu veículo, viver a vida para ganhar o seu dinheiro, viver a vida para ser alguma coisa, financeiramente falando, profissionalmente falando. Amados, o tempo voa. E eu pude observar que as pessoas estão esperando receber de nós, que temos recebido tanta coisa de Deus, tanta revelação de Deus, tantas palavras ungidas, Deus tem manifestado. E quando você vai lá, elas comem, elas não querem que você vá embora. Impressionante, eu estava pensando ali, eu fiquei exatos 20 dias lá, e você conta mais um dia para ir, mais um dia para voltar, que é isso mesmo, porque são 15 horas de viagem. Você perde aquele dia,
O dia que você vai, o dia que você volta. Então, se você for contar tudo isso, eu vi que passou muito rápido. Você acordava de manhã, daqui a pouco já era de noite. E aconteceram muitas coisas, amados. Muitos milagres de Deus aconteceram. Como vocês sabem, eu tive também em Omã, e lá no lugar onde nós ministramos, existem 7 ex-muçulmanos que se converteram, estão lá na igreja congregando. É impressionante. Eu vou lá e estou pregando para muçulmano. E não só pessoas, podemos dizer assim, comuns, toda pessoa tem sua importância para Deus. Mas eu estou dizendo com relação também aos reis. Tanto o humilde, como o rico, como o pobre. A palavra está entrando naqueles que estão sedentos e estão querendo receber, amados. E a velocidade da conversão deles é uma coisa que você não acredita quando você vê. Uma pessoa que se entrega a Cristo e começa a crescer velozmente, e começa a querer conhecer a palavra de Deus, e começa a mergulhar no conhecimento de Deus, e elas vão avançando, elas vão crescendo, daqui a pouco elas estão pregando para outros, e outros estão se convertendo. Tem uma moça lá, que é uma ex-muçulmana, que se converteu, e eles vão mandar um vídeo, tanto lá algumas pessoas lá de Omã, os pastores, como também lá nos Emirados, eles vão mandar, como em Ras Al Khaimah também, eles vão mandar os vídeos das coisas que aconteceram lá, daquilo que Deus pôde fazer, para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém, amados? E eu estava lá no último dia em Omã, eles fizeram um day camping lá numa mini fazenda, que eles alocaram só para esse fim, nós fomos lá. E fizemos de tudo, você possa imaginar. Tomamos café juntos, e conversamos, e daqui a pouco eles começaram a entrar num louvor, e foi praticamente a tarde toda no louvor. Aí algumas pessoas, aí eu fui junto também, lá num lugar que tem um campinho de futebol, e a própria pastora, a pastora Rachel, ela começou a jogar com eles futebol. Ela é bem alta, e a gente sabe que o americano, ela é americana, eles gostam de futebol, mesmo as mulheres. E daqui a pouco eu olhei ela lá transpirando da cabeça aos pés, jogando futebol, fazendo gol, correndo. Foi muito legal. E depois, daqui a pouco, eles foram lá jogar aquele negócio, frisbee, né? O frisbee. E eu fui lá também. Só sei que eu acertei a cabeça de alguns lá, mas tudo bem, está tudo certo. Eles estão vivos lá. E daqui a pouco ela entrou lá também, começou a jogar frisbee. E aí nós nos reunimos, eles estavam no louvor lá, mandando ver. Uma unção que você não... É só você estando lá para ver. Eu fiquei observando algumas pessoas, porque eu fico observando muitas coisas para entender os tempos de Deus, os sinais de Deus, para entender o que Ele quer que eu fale. E quando eu estava lá nesse dia, eu falei sobre os templos de Deus. E a presença de Deus estava lá. A nuvem da glória de Deus estava lá. Mesmo. Uma coisa tão impressionante. E ali nós fizemos uma roda, tinha muita gente. Uma sala muito grande. E eu comecei a ministrar a palavra. Comecei a ministrar. E as pessoas começaram a receber, assim, choros incontidos, pessoas sendo libertas de traumas, de decepções, de feridas. Foi uma coisa impressionante. E tinha o filho dessa moça que se converteu, que foi uma muçulmana, a Dina. Ela faz parte da liderança hoje, ela está no louvor. Quando você começa a ministrar, ela já começa a tremer. Os lábios já começam a tremer, porque a presença de Deus está na vida dela. Então a palavra que está ministrando começa a fluir, o Espírito de Deus começa a fluir, as pessoas começam a se quebrantar, começam a se ajoelhar quebrantadas, tocadas pela glória, pelo poder de Deus. E ela tem um filho, o filho dela não se converteu ainda, ele estava lá. Ela tinha o levado lá. E eu olhei para ele, Deus falou assim, ele quer ser soldado, ele quer ser um militar. Eu falei, Deus, eu tenho que falar isso? Mas eu sabia que era Deus, como se diz, Deus purinho falando. Deus purinho. Eu
falei, Deus. Eu fui lá direto e entreguei a palavra para ele. Falei, olha, é o seguinte, você pode não estar entendendo nada o que eu estou te falando aqui, mas só para você entender que Deus está falando contigo, você quer ser um militar, você quer ser um soldado, isso é o sonho do seu coração. A mãe dele estava perto, a hora que ela ouviu, ela começou a chorar. Ela ficou de joelho chorando, porque é isso mesmo que ele queria. Eu falei, mas só que tem uma coisa, muitas coisas vão acontecer na sua vida, sem que você perceba. Aí você vai ser um soldado de Cristo na terra. Você vai pregar a palavra ainda, porque Deus vai te levar, vai te conduzir a uma grande experiência. Meu Deus, foi demais. Foi demais. E se eu for te falar tudo, falar, mas pastor, lógico, você vai falar todas as coisas boas. Não, enfrentei algumas situações. Mas, amados, foi isso mesmo, muitas coisas, muitos milagres, muitas conversões eu vi ali. E eles vão mandar o vídeo, eu quero mostrar para vocês que realmente o que eu estou falando aqui não é uma historinha, é realmente coisas aconteceram lá. Mas uma coisa, eu acabei ficando triste, porque passou muito rápido. E eles não queriam que eu voltasse, principalmente em Omã, as pessoas não queriam. Lá nos Emirados, tudo bem, eu já fui 17 vezes para lá. E todas as vezes Deus faz coisas diferentes. Lá em Omã eu já fui 8 vezes para lá. E quando você vai, eles não querem que você volte. Eles ficam te acompanhando, eles vão até o aeroporto com você e falam, fica, nós estamos com os braços abertos para te receber. A hora que você quiser vir, nós estamos aqui. E eu cheguei mandando recado, volta, olha, seja bem-vindo, nós estamos orando para que você venha logo, traz, porque a apóstola Nancy não foi comigo. Isso, traga a apóstola Nancy. Eles falam Sister Nancy. Eles não falam apóstolo, pastora, Sister Nancy. Traz a Sister Nancy para cá. Traz junto, porque ela não foi, já é a segunda vez que ela não vai. Ela teve que voltar, né? Para que ela tinha que ir para os Estados Unidos. Mas, glória a Deus. Amados, e eu cheguei aqui, eu falei de manhã, nossa, eu estou com tanta vontade de pregar para você, porque como o coração deles são abertos, a palavra flui, sai rápido, e Deus vai revelando, Deus vai falando, e vai acrescentando, é demais, amados. E você não quer parar de pregar. E eu quero que você esteja assim, que você queira receber mesmo, que você queira ser investido dessa unção, apoderando-se do poder, que você seja uma pessoa apoderada, porque Deus está com muita pressa. Como eu falei para vocês, os nossos dias estão sendo muito velozes. Como diz lá em Daniel, capítulo 2, 21, Deus muda tempos e horas, olha só. Ele pode de repente mudar o seu tempo. Olha, ele pode chegar para você e dizer, agora o seu tempo mudou, vai ser esse aqui. Porque quando se trata das coisas de Deus, se trata de eternidade. Quando nós ministramos a palavra, nós estamos falando sobre eternidade. Nós não estamos falando só sobre os nossos dias aqui na terra. Nós estamos falando das coisas lá dos céus. Ó Senhor, a tua palavra é eterna, porque ela está escrita nos céus. E ela foi trazida aqui a primeira vez por Cristo, e agora por nós. Quando nós andamos aqui, nós estamos andando dentro de um padrão de Deus chamado eternidade. Então, para nós, os dias aqui na terra não importam muito, já que nós já estamos vivendo os dias da eternidade. E eu tenho pensado muito a respeito disso. Falo, Senhor, realmente a cada dia aqui na terra eu quero viver em função da eternidade. Porque quando você vai lá, você quer pregar a todo momento. Você quer pregar, eu discipulei pessoas lá. Nós fizemos discipulado. Elas sentaram lá e de repente Deus me deu uma tremenda mensagem sobre a cruz. Nunca eu tinha visto a cruz da maneira como eu vi ali. E eu fiz eles sentarem e ministrei sobre a cruz. Foi demais, amados, que Deus fez. Eu quero falar sobre a cruz, vamos ver se no próximo culto Deus prepara. Eu quero trazer essa mensagem para que nós entendamos o que é a cruz, de fato, o que é a cruz de Cristo. Porque muita gente não entende o que é isso. Muita gente até faz tatuagem de cruz, pendura a cruz na parede, pendura a cruz na porta, põe cruz no carro, põe uma correntinha com cruz, mas não entende o que é isso. E fica apenas uma alegoria. Mas eu quero te falar a respeito. Amém, amados?
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então eu não vejo a hora de chegarem os vídeos para poder passar para vocês. Eu quero que você seja muito abençoado nessa noite. Eu quero ver o poder de Deus fluir na sua vida. Eu quero ver você comer a palavra. Eu quero ver você viver a palavra. Eu quero ver a cada dia você entrar e sair num culto realmente cheio para viver, para praticar, para falar o que você recebeu. Porque é assim que eu fazia antes. Eu entrava num culto porque eu queria saber da palavra para depois passar a outras pessoas. E eu fazia isso. Eu chegava em casa e falava. Eu ia para as ruas, para os lugares onde eu tinha que ir e falava da palavra que eu tinha recebido. Porque eu queria viver, eu queria transmitir. E a palavra de Deus é assim. Ela fala para nós sermos, para nós realmente levarmos a imagem do Senhor e transmitirmos a glória de Deus. Amém, amados? Aleluia. Você está uma bênção, não tá? Você é bem-aventurado, não é? Eu tenho certeza, amados, que você veio aqui porque você quer receber. Mas também porque você quer viver, porque você quer viver isso. Você quer interagir com isso, porque o Espírito de Deus, ele interage conosco. O Espírito de Deus, ele quer fluir através de nós. Amém? Ele quer encontrar lugar na nossa vida, para ele poder trabalhar através da nossa vida. Amém, amados? Então, abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Eu falei sobre isso de manhã e eu entendi que fluiu muito. Mas você queira fazer fluir isso no seu coração, amém? Olha, é o seguinte. Eu creio que todos aqui conhecem esse texto. Ou praticamente todos conhecem essa passagem. Muito se foi pregado e muito se é pregado sobre isso. Eu já ouvi muitas mensagens a respeito do vale de ossos secos. E às vezes nós olhamos para isso aqui e achamos até estranho, né? Tem muitas coisas no livro de Ezequiel que parecem esquisitas. E você olha, como é que é esse negócio? Por exemplo, quando ele fala lá do carro da glória de Deus, Ezequiel capítulo 21, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, ele fala que ele via a glória de Deus como 4 seres viventes num carro que tinha rodas, com cambotas, com olhos por dentro, olhos por fora, e que conforme eles caminhavam elas, conforme eles paravam elas, e cada querubim tinha um rosto de leão, cada querubim tinha um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de homem e um rosto de querubim. Senhor, que negócio é esse? Que negócio esquisito é isso? E é um livro, de fato, se você for começar a olhar, mas aquilo lá foi da antiga aliança. Mas eu quero dizer uma coisa, se você pegar isso pela nova aliança, pelo Espírito Santo de Deus que está na sua vida, você vai encontrar muita revelação de Deus. Você vai encontrar a história mesmo de um povo, do povo de Israel. Você também vai poder ver de coisas que foram profetizadas lá, que Deus usou o profeta Ezequiel para falar, que ainda não aconteceram. Por exemplo, ele fala do terceiro templo. A partir de Ezequiel 40, ele fala do terceiro templo. Ele fala das medidas, ele fala do rio que corre do trono de Deus. E ele fala coisas estonteantes nesse livro. E lá no passado, no começo da minha conversão, eu queria a revelação de Deus. E eu já ouvia falar sobre o livro de Ezequiel. Sabe o que eu fazia? Não vai pensar que eu sou doido, mas na realidade eu sou. Amém. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu abria o livro de Ezequiel e dormia com o livro de Ezequiel aberto em cima de mim, assim. Eu era louco. E eu falava para Deus, eu quero a revelação da sua palavra. Eu quero conhecer a sua palavra, Deus. E eu dormia com o negócio, amados, que coisa louca. E Deus me deu muita revelação, sabia? Porque eu queria. Porque eu era apaixonado, eu sou ainda apaixonado. Não é que eu era e não sou. Eu sou e quero continuar sendo. E eu te convido para ser também, em nome de Jesus. E você vai ver como Deus vai mudar o teu tempo e as tuas horas. É impressionante.
E eu comecei a reler esse texto, Deus me levou a reler esse texto, porque eu recebi uma mensagem do Maurício, e dizia assim, olha, o profeta estava numa terra estranha, mas ele profetizou numa terra estranha. A partir dali, eu comecei a analisar isso aqui, falei, de fato, tem coisas aqui interessantes, e Deus está falando também a respeito de nós. Amém? Mas vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, é de 37, de 1 a 10, tá? Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos. Diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É loucura, não é loucura? Mas eu quero que você se acostume com as coisas de Deus como sendo coisas loucas. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Amém, amados? Está tudo certo aí? What happened? Hein, pastor? Hã? Está muito gelado? Mas está calor. Está tudo bem aí para vocês o ar? Hã? Está muito gelado? Está muito quente? Está morno? Tá... Hã? Tá bom assim? Vamos embora. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, vou falar de novo, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e porei vós, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu a ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles. E cresceram carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza. Ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia. Amados, primeira coisa, este homem, o profeta Ezequiel, não estava em Israel. Ele não estava em Jerusalém, ele não estava na terra dele. Ele estava numa terra estranha. Ele estava no meio do povo babilônico, na Babilônia. Um lugar que eles tiveram que passar 70 anos ali no exílio. E talvez ele tenha profetizado, e com certeza, não talvez, mas de verdade, profetizado num tempo muito dramático, por eles estarem longe da sua terra. Porque para eles buscarem Deus em outra terra, eles não faziam isso. Porque para eles buscarem a Deus, somente eles poderiam buscar em Jerusalém. Era lá em Jerusalém que eles iam ouvir a palavra, que eles iam ouvir o sacerdote, que eles iam ouvir os profetas. Era em Jerusalém que eles adoravam. Eu quero quebrar um estigma daqui a pouco aí, um paradigma que vocês vão ficar assim, mas como é que é isso? Às vezes nós aceitamos muitas coisas por tradição, sabia disso? Porque alguém falou, algum cara falou em 1800 e bolinha, ou 500 e bolinha, e aquilo foi atravessando os séculos, os dias, os tempos, e chegou até nós, e nós continuamos acreditando numa coisa que nem na Bíblia está, tá? Santo Deus! Nem na Bíblia está isso, e nós acreditamos nisso, porque alguém falou.
como se estivesse na palavra de Deus. E agora eu vou deixar você um pouco assustado. Nós somos criados para adorar a Deus. O que você me diz disso? Pedro, não faz assim porque você estava de manhã. Você não vale. Nós somos chamados ou criados para adorarmos a Deus. Como é que está isso na sua mente? Nós somos criados para adorar a Deus. Eu já estou vendo olhares esquisitos aí. Já estou vendo pessoas pensativas mesmo naquilo que eu estou dizendo. Fomos chamados para adorar a Deus? Ou, melhor dizendo, nós somos criados para adorar a Deus ou não? Alice, tell me. Diga-me. Sim. Sim. Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa, não. Apóstolo, você está herético. Eu vou escrever um artigo, mandar no Facebook, espalhar em todas as mídias mundiais. Teu nome vai sair nos jornais, porque você falou merecia. Nós não fomos criados para adorar a Deus. A adoração faz parte da nossa vida. Muitas vezes você adora para Deus ir lá e guerrear por você. Alô? Nós fomos criados para governarmos. Não tem nada disso. Procure isso na Bíblia, vê se você acha. E Deus nos criou para nós o adorarmos. Não. Eu vou te falar sobre adoração. Eu tinha que falar sobre isso para quebrar esse negócio. Porque não está na Bíblia isso. Pode procurar, sacudir, para ver se cai algum papelzinho escrito isso. Pode jogar para cima, vamos ver se cai aberto em alguma passagem que diz sobre isso, ou vasculha da primeira à última página de Gênesis, Apocalipse, e vê se lá está escrito, fomos criados para adorarmos a Deus. Não. Desde que Deus nos criou, está lá. E Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém? Domine ele. Primeiro, imagem e semelhança de Deus, categoria divina. Amém? Duplicado em espécie da categoria divina. Amém? 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 Glória a Deus. Okay. Domine ele sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a terra domine ele. Ele está dizendo, governe. Governe. Governe pelo meu poder, porque agora se a imagem e semelhança minha, eu crio tudo isso, você vai governar. Não está escrito, olha, eu vou te criar para você me adorar. Não está escrito isso. Pasmem mesmo. Adoração faz parte do nosso processo de realmente nós adorarmos a Deus. Mas eu vou te falar sobre adoração, um segundinho só. Põe um Salmo, capítulo 8, versículo 3 a 6. Não estou fugindo do assunto. Espera aí, nós vamos ver isso aqui. Vamos ver esse negócio. Amados, eu estou quebrando esse paradigma, esse negócio que falaram, mas não tem nada a ver. Pastor, então não é para adorar a Deus? É para adorar a Deus, mas calma aí, hein? Eu vou chegar aí nesse ponto, nesse pontinho de interrogação que está na sua cabeça aí. Quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, luas e estrelas que preparaste, amém, aleluia, glória a Deus. O salmista ficou boquiaberto, o profeta Davi e tal. Que é o homem mortal. Para que te lembres dele, o que é o homem diante de tudo isso, né? E o filho do homem para que o visites. 5. Contudo, pouco menor do que Deus, não é anjos. Essa tradução está... Deus, desculpe, Roger, não estou falando bravo com você, estou bravo com essa tradução. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Deus está falando, governe, eu te dou unção para governar, te dou minha sabedoria para governar, te dou minha inteligência para governar, te dou meu conhecimento para governar. Governe! Governe!
Amados, nós somos chamados para governo. Por isso que Jesus disse, uma das parábolas que Jesus disse a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é como uma mulher que pegou o fermento e colocou em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Jesus está falando assim, o reino de Deus precisa penetrar em todos os lugares. Todos os lugares, seja governo. E está entrando lá no governo, vocês não sabem. Eu estava andando lá na rua, de repente, eu não sabia. E eu vi lá, Year of the Tolerance, ou seja, o ano da tolerância. Eu cheguei para o pastor Leandro e falei, eu vi um negócio escrito, ano da tolerância, o que quer dizer aquilo? Ele falou, ano da tolerância religiosa. Eles estão abrindo as portas para todas as religiões entrarem. O quê? Isso mesmo. E eles têm um ministério que foi a primeira semente que Deus deu para ele plantar lá, nos Emirados, que é o DCBA, Dubai Center Christian Association, ou seja, uma associação para homens de negócios. Cristãos não podia pôr isso e ficou assim. E é o seguinte, tem 2 homens do governo, estou falando com qualquer pessoa, que quer que eles se estabeleçam mesmo lá. E falou, tragam mesmo as pessoas. É para vocês trazerem. E vai ser, como primeira semente, vai ser o primeiro ministério a ser totalmente autorizado, liberado, com concessão do governo, para fazer eventos cristãos. Dê um aplauso a Jesus. Porque Deus está mudando tempos e épocas, amados. Vamos perceber isso. O reino de Deus está entrando dentro dos palácios. O reino de Deus está entrando nas universidades. Acima, tremendamente. O reino de Deus está entrando na cultura, na educação, na política. Porque o reino, na indústria, nos homens de negócio. O reino de Deus está entrando em todos os lugares. Nós precisamos quebrar esse maldito paradigma que o reino... Vamos ser crente bonitinho, andar com a Bíblia debaixo do braço, e que nem passa desodorante. E se abre a Bíblia, muita gente cai de costas, caíram, para abrir minha Bíblia, caiu um monte de gente no poder de Deus. Não, é que está debaixo do seu braço, sinto muito. Amados, vamos parar de história. O reino de Deus precisa entrar nesses lugares. Amados, entenda, Deus quer isso, Ele falou sobre isso. Que Ele precisa crescer, o profeta disse. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Precisa entrar mesmo como uma gigantesca onda em todos os lugares, e vai acontecer, e é nesse tempo, vamos perceber isso, aleluia. E eu falei para ele estava em dúvida se dava o passaporte, os documentos dele para formalizar. E eu fui orar de madrugada e Deus me deu uma palavra, eu falei para ele, é o seguinte, e veio a palavra, não perceberam o tempo da vossa visitação. É o que Deus está falando. Agora é o tempo da visitação do reino de Deus em todos os lugares. E se você perder isso, você vai perder esse tempo. Por isso que eu falei, ministrei, uma das ministrações foi sobre o tempo. Olha, é o seguinte, vamos entrar. É para você entrar mesmo. Aí no dia seguinte ele chamou o pastor Sage, que é um grande amigo meu. Nós estivemos juntos, eu falei a palavra que Deus tinha dito. E eles vão realmente entrar com tudo para a honra e glória do Senhor. Amém, amado? Não podemos ter medo. Quando é o tempo de Deus e nós recuamos, Ele vai falar, você é um covarde. Porque eu abri uma oportunidade, eu abri as fronteiras, abri as portas e vocês não fizeram nada. Foram como crianças que tocam flauta lá. Tocamos flauta e não dançaste, profetizamos, não entenderam nada. Como Jesus falou, né? Irmãos, nós precisamos agarrar isso, agarrar o nosso tempo em nome de Jesus, porque esse é o tempo de nós realmente propagarmos o reino de Deus, amém, amados? Porque Deus mesmo está provocando essa abertura em muitos lugares. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso é governo. Ele veio com o mandato do Pai, esse é o mandato da eternidade. Dentro dessa questão de eternidade tem o governo de Deus que está em nós. Arrependemos porque o reino de Deus está próximo de volta, está chegando aí. Jesus foi a primeira palavra que ele pregou. E nós ficamos, olha, nós fomos criados. Adoração é um processo de Deus na nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus. Adoração é a nossa maior arma de guerra. Adore a Deus. Mas tem uma coisa, o que Jesus falou para aquela mulher samaritana?
Porque ela falou, a hora que ele começou a profetizar, ela disse assim, olha, dizem que é em Jerusalém que nós temos que adorar. É em Jerusalém? Ou é nesse monte? Onde que é? E Jesus disse para ela, olha o seguinte, a hora vem, já chegou, que não vai ser nesse monte, não vai ser em Jerusalém, porque o Deus Pai está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele disse isso. Ele não disse lá, olha, todos foram criados para adorar a Deus. Ele não disse isso. Ele disse que o Pai, Deus, busca os verdadeiros adoradores. Amém, amados? Agora, eu vou te dizer uma coisa. Por exemplo, o marido contrata várias floriculturas. Fala, eu quero encher minha casa de flores para minha esposa. E ele vai lá e compra milhares de flores, de rosas, de copas de leite, que eu quis falar aqui de manhã o nome das flores. Lírios, copas de leite, como é que é? Copas de leite, lírios, orquídeas, rosas, cravos, eu estou bom agora no negócio. Flores silvestres, porque agora tem aquele maço de flores silvestres, não tem? Tudo aquelas margaridinhas pequenininhas. Tá vendo? Estou entendido agora desse negócio. E põe 14 containers de flores, chama 14 trabalhadores e vamos encher minha casa, porque eu quero fazer uma surpresa para minha mulher, e enche de flores, eu vou dar um anel de brilhantes, cravejado de brilhantes lá da Indonésia, vou mandar vir pedras preciosas da África do Sul, vou fazer um bracelete, papapi, papapu, e enche a casa, a mulher chega e vê todo aquele negócio. Mas só que é o seguinte, no dia anterior ele adulterou, ele atraiu. Alô? Aquilo é verdadeiro o que ele está fazendo? É verdadeiro o que ele está fazendo? Lógico que não é. É a mesma coisa, tem muita gente que adora a Deus, mas não adora em verdade, em espírito, porque está cheio de problema. É infiel a Deus. E está lá, ganhou algumas coisas, teve algum sucesso, vai lá, levanta as mãos, Deus me promoveu, eu fui promovido no trabalho, consegui comprar aquele carro, aleluia, eu estou ganhando mais, glória a Deus, aleluia, eu vou lá adorar a Deus. Eu vou dar até uma oferta. Escute. Mas na primeira pegadinha de pé, na primeira tribulação, ele começa a murmurar. Deus não quer nada comigo, Deus se esqueceu de mim, não vou na igreja mais, não. Eu também não vou levar oferta nenhuma mais, tá? E começa a terceirizar um negócio que a culpa é dele. Tá entendendo? Cadê adorar em espírito e em verdade? Foi isso que Jesus quis dizer. Amém, amados? Amém. Aleluia, adorar a Deus pode ser debaixo d'água. Vamos adorar a Deus, mas espírito em verdade. Glória a Deus, e vamos governar. Amados, vamos governar, Deus nos chamou para isso. Vamos de fato conhecer a glória de Deus, conhecer o poder de Deus. Vamos se instruir no conhecimento de Deus e vamos governar. Vamos levar o reino em todos os lugares da terra, aleluia. Amém. E adore a Deus, velho. E Deus vai usar isso como uma arma. Quando nós adoramos, vem anjos. Deus guerreia por nós e é um negócio tremendo. É esse o negócio. Amém? Está entendido agora? Vocês entenderam? Você vai dizer por aí que eu sou herético? Tudo bem, você pode até dizer. Aí a pessoa vem falar comigo, eu provo. Vem aqui, mano. Você foi chamado para governar. Você foi criado para governar. Amém? A adoração é uma consequência disso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É tempo de nós crescermos no conhecimento da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, é o seguinte, e aí ele profetizou como Deus lhe tinha ordenado. Só que a primeira coisa, esse homem, como eu disse, não estava na terra de Israel, não estava em Jerusalém. Como ele pôde profetizar não estando lá em Jerusalém? Como pôde acontecer isso? Olha o que eles disseram, quando estavam lá na Babilônia, no Salmo 137, de 1 a 6. Olha que coisa tremenda, não precisa pôr lá hoje. Olha aqui para mim, tá bom? Seguinte, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião.
Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Os salgueiros eram árvores cujas copas, os galhos, eles tocavam o rio Eufrates, né? Tocavam aquele rio e as harpas ficavam dependuradas naqueles galhos, porque eles não queriam mais tocar. Sabe por que eles não queriam mais tocar? Porque não estavam em Sião. Nós não vamos mexer com isso. Nós só tocamos quando estivermos lá em Sião, em Jerusalém. Sião é um dos nomes de Jerusalém. Nós só tocaremos quando estivermos lá. Aqui não dá para fazer isso. Nós não vamos fazer isso, não conseguimos. Pois aqueles que nos levaram cativos, versículo 13, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Porque os cânticos de Sião, o louvor de Israel, era conhecido no mundo inteiro. Porque era tremendo aqueles levitas, os caras entendiam de música, entendiam de harpa, entendiam de como é que chama lá, tambores, e todos aqueles, tinham muitos instrumentos lá, naquele tempo. Pensa que não, tinham sim, e eles eram muito conhecidos por causa disso. Os caras tocam muito o negócio, que nem a mulher, a irmãzinha que eu vi lá em Omã, como ela toca o violão. Você toca bem também, viu? Não fica chateado. Mas é o seguinte, eu fiquei assim olhando, mas numa unção, e as pessoas se derramavam, e foi tremendo. E eles tinham essa fama, que eles tocavam mesmo, caras destros no assunto. E então, como eles conheciam, os outros povos conheciam, toca aí alguma coisa para nós queremos ouvir. Eu sei que vocês tocam tremendamente. Mas aí ele diz no versículo 4, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Nós não estamos lá em Jerusalém, que nós vamos tocar aqui. Por quê? Não dá. Nós estamos abatidos, desanimados. Não dá para fazer isso. Não podemos. Versículo 5, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Esqueça-se a minha direita da destra do Senhor, que é Cristo, amém? Está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Uau! E nem Davi fala no Salmo 42, como a corça anseia pelas águas, pelas correntes das águas. Assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Quando estarei aí? Ele estava dizendo, quando estarei em Jerusalém? Quando estarei no templo? Davi, ele estava fora porque o seu filho Absalão tinha se revoltado contra o pai, tinha posto o pai para fora de Jerusalém, e ele foi numa boa, e ele andou lá uns tempos fora de Jerusalém. Então ele estava desesperado, porque não estava lá na tenda não tinha o templo ainda, mas tinha a tenda da adoração, a tabernáculo de Davi, a tenda que ele tinha construído para pôr a arca lá. Ele toda hora ia lá, adorava a Deus. E ele estava fora, e ele falou, quando estarei diante de ti, eu estou com sede de ti. E aquelas pessoas estavam falando a mesma coisa, estavam sedentas, não estavam em Jerusalém. Como eles iam adorar? Agora, como aquele profeta profetizou e viu as coisas de Deus? Mesmo não estando na sua terra. Vou dizer uma coisa, nós estamos dentro da Babilônia, que é o mundo. Alô? Nós não estamos na nossa terra. E eu vou dizer para você, Paulo disse, com tremenda revelação de Deus. Filipenses 20, não precisa pôr, Filipenses 3, versículos 20 e 21. A nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é Jerusalém celestial, da onde vem o nosso Senhor e Salvador e transformará o nosso corpo de humilhação em um corpo de glória. Amados, nós não estamos na nossa terra, nós não estamos em Jerusalém, mas nós aqui, enquanto estivermos na Babilônia, nós profetizamos, nós adoramos, nós falamos com Deus, nós buscamos a Deus, nós cumprimos os propósitos de Deus na terra estranha,
como Abraão falou, olha, essa terra é estranha, cheia de cananeu, eu quero aquela que Deus está me mostrando, ele fala lá em Hebreus capítulo 11, aquela lá do alto, cujo Deus é o construtor dela, eu quero aquela, eu não quero essa terra. Abraão, 2000 anos antes de Jesus vir, ele já almejava a pátria lá do alto, porque Deus em visões mostrou para ele, meu Deus, ele falou, não quero saber dessa terra, eu vou viver em tendas mesmo com Isaac e Jacó, em terra alheia, essa terra para mim é alheia, porque eu estou vendo a outra, que é a verdadeira, é lá dos céus, aleluia, amado, entenda, nós vivemos não no nosso lugar eterno, no mundo corrompido e tenebroso. Se nós não formos espertos, se nós não estivermos afinados com Deus, não estivermos íntimos com Deus, nós podemos cair em laços do inimigo, porque ele nos conhece. Por isso que ele atira setas todos os dias, ondas, para ver se nós aceitamos aquilo, e ele tem as portas para entrar, porque ele quer o nosso lugar, ele tem raiva, a ira de nós, porque nós sim temos a glória de Deus em nós podemos manifestar a glória de Deus, e nós precisamos, enquanto estivermos aqui, sim, com muitas saudades de lá, mas nós, na Babilônia, nesse mundo, nós precisamos ser profetas, nós precisamos adorar sim, nós precisamos falar das coisas de Deus, nós precisamos levar e manifestar o reino de Deus, amados, não vamos perder tempo, aleluia, porque quer ou não, eles acabaram voltando lá para Jerusalém, e nós vamos voltar para Jerusalém. Quando você nasce de novo, você passa a ser cidadão lá do alto, não tem jeito, você passa a ser um cidadão celestial, amado, você não é mais daqui, a construção espiritual da tua vida e eterna da sua vida passa a ser lá do alto, porque você nasceu de novo, nasceu pelo Espírito, você não nasceu mais simplesmente só de mulher, só por um ato de uma relação da sua mãe, do seu pai, você veio ao mundo, não, você passou a ser uma outra pessoa, geneticamente diferente, porque geneticamente você tem o sangue de Jesus em você, você tem o conhecimento da glória de Deus em você, você de fato passou a ser um cidadão lá de cima, amém, amados? Aleluia. E o profeta, ele foi usado. Agora, a segunda coisa, Deus é um Deus de processos, amém? Deus é um Deus de processos. Você já não nasce pronto. Quando você nasce de novo, você não nasce pronto. Não adianta dizer que sim, porque não é. Não é. É um processo de Deus na sua vida. Porque se Deus fizesse tudo o que Ele precisa fazer de uma vez só, você se afastaria de Deus. Você só se lembraria de Deus quando você precisasse. Você só iria a Ele quando tivesse alguma necessidade, sabendo que Ele ia te dar. Ele vai me dar porque Ele me dá tudo. Nós seríamos filhos mimados e não ligaríamos para Deus, não o buscaríamos como temos que buscar. Por isso que Deus é um Deus de processos. Ele vai montando e construindo a sua vida com cada passo que você dá em direção a Ele, com cada busca, com cada oração, com cada leitura, com cada paixão que você tem por Deus. Ele vai te estruturando, te montando, te levantando, para que de fato você seja uma pessoa que possa manifestar o reino de Deus na terra. Amém, amado? E ele disse, profetiza, porque antes nós não éramos nada. Absolutamente nada, vezes nada, vezes nada. Mas já tinha traços de Deus no nosso espírito. Que ia chegar um momento que aquilo ia se acender em nós. E Deus, como se Ele recriasse, Ele recriaria o nosso espírito. Como se a palavra fala que Ele nos daria um novo espírito, um novo coração. Como de fato em Cristo Ele deu isso. E nós passamos a ser pessoas diferentes. Pessoas marcadas pela glória de Deus, e Deus enviou o Espírito Santo para nós, e o Espírito Santo está em nós, mas espero que você vai ouvir aqui, para a glória e honra do Senhor, amém? Aí ele falou, profetiza sobre esses ossos, e a primeira coisa que aconteceu foi um barulho terrível, barulho de ossos, eu não imagino como que foi aquilo, mas ele ouviu e foi uma coisa literal diante dos olhos dele, aquela multidão de ossos se movendo e se unindo e formando uma estrutura óssea. Mas era muito barulho, como diz lá. Amados, eu vou dizer uma coisa. Tem muitos lugares que é só barulho. Porque o osso,
sem a cartilagem, sem lá o negócio que vai dentro, como é que chama aquilo lá? Tutano. Meu, é tudo vazio, é oco. Só faz barulho. Uma pessoa que só tem osso, imagina uma caveira andando. É só barulho daquilo. É barulho. E tem muita gente que é barulho. E tem muita gente que se diz profeta, mas não é profeta. Porque para ser profeta e ter um ministério profético, como diz Efésios capítulo 4, a partir do 11, para ser um profeta, ministério profético, ele precisa conhecer a Deus verdadeiramente. Não é farofa. Isso não é farofa. A Bíblia não é farofa. Qualquer um pode pregar a palavra. Mas sem conhecer mesmo de fato a glória de Deus, vai ser apenas um ventozinho, vai fazer barulho, mas não vai acontecer nada. As vidas das pessoas vão continuar a mesma coisa, não vão mudar. O que Deus quer que aconteça na nossa vida é uma mudança. É uma transformação de fato e de direito, porque nós temos o direito de podermos ser transformados mesmo, de ter a nossa mente transformada para que nós não nos conformemos com as circunstâncias que nós vemos passar diante dos nossos olhos. Todos os dias acontecem coisas, todos os momentos tem coisas que vão acontecendo, e de repente as pessoas começam a se firmar nas coisas que são de lá, do outro lado do mundo, e não temos nada a ver com isso, amados. Nós precisamos transformar também aquelas pessoas. Mas, amados, tem muito lugar que é bagunça, que eles não têm uma formação mesmo. Eu digo formação do conhecimento de Deus. É só blá, blá, blá. É só blu, blu, blu. Porque é tudo oco, é tudo vazio, é só barulho. Sinto muito, mas é verdade. Amados, se eu vou lá fora, eu não conheço bem as coisas de Deus, como é que eu posso ser profeta lá fora? Eu te pergunto. Como é que eu posso ser profeta num país islâmico? Numa terra que você precisa ser de fato um profeta, conhecer as coisas das regiões celestes, entender os espíritos que atuam, entender o que Deus quer que você faça ali, o que Deus quer que você fale ali para aquelas pessoas, o conhecimento que Deus quer que você leve lá. Amado, vai ser, se fosse assim, ia ser uma bagunça. Mas você não pode ir para lá de qualquer jeito, sem você ter uma estrutura, algo consistente, porque o que você vê, muita coisa que você vê por aí, não tem consistência. Agora, tem muita gente que não quer aprender também. Tem muita gente que não quer crescer, tem muita gente que não quer evoluir nesse conhecimento de Deus, não quer ser um profeta, não quer ser uma pessoa que ministre, que manifeste o reino, que discipule, que gere frutos para Deus, porque é uma das coisas também que nós somos chamados para Deus, para nós gerarmos frutos, amor. Pelos frutos o conhecereis. E eu fiquei tão estonteado com tantas pessoas que às vezes te conhece e você muitas vezes nem a conhece. Olha, eu estava vindo na viagem, e eu dormi lá um tempo, um períodozinho. Quando estava chegando em São Paulo, veio uma pessoa, Daniel, o nome dele. Aqui, o senhor é o senhor Miguel, tal. Sim, sou. Olha, você conhece a Priscila, né? A Priscila que falou do senhor. Eu não me lembro direito da Priscila, era uma das comissárias da Emirates. Ela falou que você viria neste voo. Porque talvez esse meu filho de lá, ele me deu a passagem, não o pastor Leandro, que foi uma outra pessoa. Pode ser que tenha comprado de algum dos pilotos. Ele falou que comprou de um dos pilotos. E quando o doutor Leandro fez o apelo, nós precisamos trazer o apóstolo, a apóstola também. E quem quer investir? Para eles virem. E o Rafael, que é um dos meus filhos espirituais, me chama de pai, e é mesmo, porque ele quer ser gerado por mim. Falou, imagina, eu vou fazer isso. Ele é uma das pessoas que está dentro dos palácios, escuta o que eu estou dizendo. Ele falou, e outra, ele não vai vir de econômica, eu vou dar executiva para ele. Estão vendo como é que é a coisa? Quando Deus quer fazer, mano, não tem fronteira, não tem homem nenhum, não tem demônio que se levanta contra, Deus faz e pronto, está acabado. Mas só que como o apóstolo estava com a econômica para nós irmos, eu tinha executiva para ir e para voltar. Eu peguei e falei, ó, é o seguinte, você vai de executiva, não tem problema, eu vou de econômica. Aí lá dentro da aeronave nós trocamos, porque a executiva é em cima
e a econômica embaixo. Eu peguei, desci e falei para a moça lá, para a comissária, eu vou trocar com a minha esposa que está... Não, então você pode fazer isso. Aí eu desci e falei, pode subir lá, dei o ticket para ela, ela subiu, ficou lá. Mas para voltar, eu voltei de executiva, amém, amados? Ok, aleluia. Mas não é esse o fato. E eu estou lá, daqui a pouco chega o Daniel, olha. A Priscila me falou de você, que você vinha naquele voo, e ela queria muito vir no mesmo voo que o seu, mas não era o dia dela voar. Ela está de folga, ela ficou lá. Mas eu quero te dar um presente. Me dá um presente assim do nada. O Daniel lá. Eu conheci ali naquele momento. Ele me deu um presente. Que era uma bolsinha necessaire lá da primeira classe. Negócio de couro, né? Muito legal. E o doutor Leandro, quando foi orar por mim, no dia anterior, que eu ia de madrugada, ia sair lá uns 5h15 da manhã, ele orou e na oração ele falou, que o Senhor deu um presente para ele lá durante o voo. Saiu assim, espontâneo na oração. E de fato o rapaz lá foi chegando em São Paulo, veio lá e me deu um presente. Você pode acreditar no negócio dele? Amados, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus te surpreende. Sabe por que Ele te surpreende? Quando você está cumprindo o propósito, Deus te surpreende. Deus te presenteia, Deus abre portas, Deus faz coisas extraordinárias, amado. Não sou melhor ou pior do que ninguém. Nós somos homens. Amém? Eu sou homem como você. E Deus quer te usar também, uma coisa que eu falei lá. Não sou eu que quero ir, eu quero que você vá. Eu oro para que você vá, eu oro por vocês todos os dias. Amém? Eu oro para que Deus te levante, para que Deus faça a obra, para que Deus te envie, e para que muitas vezes você possa ir comigo. Pense que eu não quero, quero que você vá junto e veja o que Deus faz lá fora. Amém, amado? Mas é o seguinte, Deus é um Deus de processos. Não queira só viver de barulho, queira ter a consistência da glória de Deus na sua vida. Ele profetizou, tinha só osso, os ossos começaram a se unir, mas tinha muito barulho, porque não tinha cartilagem, não tinha articulação. E ele profetizou para ver nos nervos, as articulações. Você sabe que nas nossas articulações tem nervo lá, tem cartilagens lá dentro, porque senão vai ser osso batendo em osso. Amém, amados? Está entendendo? E tem muitas pessoas que querem se articular a si mesmas e se dizerem as tais. Dizer, eu faço isso, aconteça, eu faço chover, e pá, e se dizem apóstolos, dizem profetas, se dizem um monte de coisa, mas na realidade não tem articulação nenhuma, porque eles mesmos estão se articulando. Mas ele diz que o profeta precisava profetizar para que houvesse a articulação de Deus na vida daquelas pessoas. Amados, tem muitos lugares aí que são vales de ossos secos, porque as pessoas querem viver na sequidão e não querem crescer. Mas nós precisamos crescer em Cristo. Escuta o que eu estou te falando, porque cada dia é um dia novo para nós, em que nós podemos crescer mais e conhecer mais a respeito das coisas lá do alto, onde estamos. Jesus falou que nós estamos lá, já em espírito estamos lá. Amém, amado? É isso que precisa acontecer. E ele profetizou e vieram os nervos, e começou a haver articulação do Espírito. Nós precisamos ser articulados pelo Espírito de Deus, amados, porque o Espírito de Deus está em nós. Qualquer coisa que você pedir a Ele, desde que esteja dentro dos propósitos de Deus, Ele faz. Ele faz. Eu já falei muitas vezes a respeito, às vezes, de coisas que eu perco, não consigo achar. O que eu faço naquele momento? Porque muita gente fica desesperada. E agora eu perdi o cartão de crédito. E começa a chorar. Começa a desesperar. Eu perdi a carteira, eu perdi. Seguinte, para! Espírito Santo, eu estou nas tuas mãos. O Senhor é meu dirigente. O Senhor é que me conduz. O Senhor sabe onde estão os fios da minha cabeça que caíram. Eu não sei onde caíram. Mas eu sei que Ele sabe onde estão. Porque Jesus falou, até os fios da vossa cabeça estão contados, ué. Ele sabe. Sabe onde estão as cinzas daqueles que foram queimados? Ele sabe. Espírito Santo, o Senhor sabe onde está o meu negócio aí, minha carteira. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Dá essa força aí. E descansa. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco ele te faz lembrar, você lembra? Você deixou lá naquele banquinho, em cima daquele lugar, vai lá pegar. Amém, amado? Pessoas que são articuladas pelo Espírito, elas sabem o que fazem, sabem o que estão falando, sabem o que querem em Deus.
E o que elas querem em Deus são todas as coisas que são direcionadas por Ele. Por isso que fala lá em 1 João 5,19, olha, tudo que você pedir, Ele já é vosso. Segundo, o que fala lá? Segundo a vontade dEle. Amém, amados? Segundo a vontade, o que você pede, segundo a vontade dEle, é teu. Amém? É isso, nós precisamos ter isso. Mas, além da articulação, faltava a carne. Profetiza a carne. Profetiza. E a carne começou a vir, começou a formar, até a formação. Nós precisamos ser formados na escola do Espírito Santo, amém, amado? Amém. Não é blá, 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 é realmente conhecer e querer ser. Agora, o que é a carne ali, naquela palavra profética dele? A carne é a palavra. Jesus falou sobre isso lá em João 6, 54, 55. Ele diz, quem não comer a minha carne, amém? E não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem não comer a palavra, para viver a palavra, não tem a vida eterna, não tem o conhecimento da glória de Deus nele. Foi o que ele falou, não tem vida em si mesmo. Mas aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, nós vamos participar da ceia, na mesa do Senhor, amém, amados? Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Tem o conhecimento da eternidade, foi isso que Jesus quis dizer. Interessante que naquela passagem, em João capítulo 6, 3 vezes ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Por isso que tem muito barulho, tem muita gente que o Pai não enviou. Que são as próprias pessoas que querem se manifestar por elas mesmas. Entendeu o que eu estou falando? Ah, mas então, pastor, será que Deus me enviou a Jesus? Enviou. Por isso que eu estou te pregando isso. Amém, irmãos? 3 vezes ele falou para uma multidão de discípulos que o seguiam e que queriam só os benefícios. Jesus percebeu isso. Vocês estão atrás de mim porque comestes pão e vos fartastes. Mas eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão. E aí que ele falou que eles tinham que comer a carne e beber o sangue. Os judeus sabem o que se trata. Quando é falado sobre isso, eles sabem a respeito disso. Eles sabiam que Jesus estava falando sobre pacto. Quando eles falaram de beber o sangue, falaram, é pacto, né? Ele quer que tenhamos um pacto com ele. Porque sangue se trata de aliança. Amém, amados? Escuta o que eu estou falando. Sangue se trata de aliança. E eles sabiam muito bem que Jesus estava chamando-os para ter uma aliança, um pacto com ele. Sabe o que eles pensaram? Tudo bem, eu quero os benefícios dele. Porque eu vi as obras, os milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Eu vi tudo que ele fez, isso aí eu quero, mas não quero ter pacto com ele. Alô? Não quero ter pacto, eu quero os benefícios. Ah, esse discurso está difícil, porque depois, se eu tiver um pacto com ele, como é que eu vou entrar na sinagoga? Os fariseus vão querer nos pegar. Porque nós fizemos um pacto com eles, eles odeiam Jesus. Eles querem ver Jesus pelas costas. Eles não querem saber de Jesus. Esse que faz esses sinais, eles não querem. E eu vou entrar bem, se eu tiver um pacto com ele. Não quero, está difícil esse discurso. Eles falaram isso, porque eles sabiam que Jesus estava convidando-os para um pacto. Eles pegaram e começaram a ir embora, viraram as costas, uma multidão de discípulos que ele tinha, amado. Tinha mais de 2.000 que estavam seguindo Jesus. É verdade que eu estou falando, tinha mesmo. E aí todo mundo começou a ir embora. Você já pensou? Você tem lá milhares de seguidores, de repente todo mundo começa a virar as costas. E aí? Jesus sabia o que ele estava fazendo. Amém, amado? Ele estava bem articulado. Ele estava cheio do conhecimento do Pai. Alô? Da carne. Amém? Ele estava bem articulado, com as articulações tudo em ordem, pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que guiava ele. Quando ele recebeu o Espírito lá do alto, que vem em forma corpórea de umas pombas, o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só. Ele foi guiado. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Mas de repente todo mundo vira as costas. E aí ele disse de novo a terceira vez, por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Amém. Aí ficaram os 12 lá. Todo mundo! Ficou 12 lá. Pingadinho. Ei, e aí? Vocês não querem ir também? Pode ir. Ah! Excedeu!
Amado, você precisa saber o que você faz nessa terra. Porque quando você sabe o que você quer em Deus e aquilo que Deus quer de você, eu vou dizer uma coisa, nada te tira deste propósito. Você vai falar com conhecimento do alto, aleluia. Louvado seja o nome do Deus vivo. Vocês não querem ir, podem ir. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. E Pedro, tomado por um lampejo de revelação, disse assim: ah, mestre, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Ei! Tem dó. Amado, eu vou te dizer, não é qualquer coisa que eu quero comer por aí, não. Não é qualquer coisa que eu ouço que aquilo para mim é verdade. Eu vou pesar aqui e diante do Espírito Santo. Espírito Santo, e aí? É isso mesmo que esse cara está falando? Vamos ver. Quantas vezes eu falo, não, isso aí é abobrinha cozida. Amém, amado? Isso aí é conversinha, historinha. A gente que quer aparecer, elas mesmas estão se articulando. Porque hoje, através da mídia, se pode se articular à vontade. Pode mesmo. Aliás, nós vamos usar mais as mídias aí, amém? Pessoal da mídia, nós vamos usar. Sabe por quê? Deus mandou usar. Porque Ele quer manifestar o que Deus está nos dando. E nada mais justo e legítimo nós fazermos isso. Amém? Porque nós sabemos que nós queremos em Deus, aleluia, e glória a Deus por isso. O Pai te conduziu a Jesus, Ele te levou a Jesus, porque o Espírito Santo vem da parte dele, amado, por isso que Ele está dentro de você. Então você precisa entender os desígnios de Deus na sua vida, e através da sua vida começa a buscar isso, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Carne é comer a palavra, é se alimentar, se nutrir dela e buscar o conhecimento. Por isso que Jesus diz para aquele bando lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão todos cegos, seus fariseus hipócritas. Ele falava mesmo. Ele dava na testa e saia andando, ia embora. Eu tenho mais o que fazer, tá bom? Dá licença, tchau. Eu vou lá pregar lá em Cafarnaum, vou lá na Galiléia, vou lá num monte de lugar que eu tenho que ir. Eu vou até em Tiro e Sidom. Ele chegou a sair fora de Israel por causa de uma mulher cananeia. Isso é uma outra história que qualquer hora eu vou contar para vocês. Jesus é Deus. E se nós estamos em Cristo, de fato, são outras pessoas. Temos o DNA dele. Aleluia, coma a palavra, engula, mastigue bem a palavra. Deguste a palavra. Se apaixone pela palavra, porque ela vai te alimentar e encher tua vida de conhecimento. Foi isso que Ele quer dizer para nós, para que nós sejamos um grande e numeroso exército do Senhor na terra, porque aqui pode ser um grande exército. Ele fala lá em Zacarias capítulo 8, 10 pessoas de todas as nações. Como é que é isso? 10 pessoas para Deus é como uma nação, são como nações. Correrão e pegarão nas tuas vestes, eu traduzo agora para nós. Pegarão nas vestes do judeu e dirão, queremos ir contigo, porque temos visto o conhecimento de Deus na sua vida. Deus pode levantar um exército aqui. Isaías 60, 22 diz assim, e a seu tempo, prontamente Deus fará, que o menor vai ser como 1000, e o mínimo como uma nação forte. E eu quero dizer para você, esse é o tempo de Deus fazer isso. Aleluia! Amados, quando eu fui lá, parecia que eu era 1000 falando. A palavra ecoava, daqui a pouco vinha gente, não sei de onde. Porque Deus faz, amados. E cada palavra que você diz, ela ecoa no reino espiritual. Eu disse lá algumas vezes, olha, está acontecendo um rebuliço aqui no reino espiritual, vocês nem sabem, vocês vão ver os dias vindouros. E já começou a acontecer. O pastor Ryan me escreveu lá no WhatsApp. Olha, apóstolo, olha, está cheio de testemunhos. Falei, manda o vídeo aí, meu querido. Que eu preciso mostrar para eles verem que realmente a glória de Deus funciona. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Espera aí, veio a carne, faltava a pele. Profetiza a pele. Porque quando você começa a conhecer a palavra, você começa a se tornar uma nova criatura. Você começa a ter o conhecimento lá do alto. Porque não é daqui não. Não é daqui não. Jesus foi o primeiro embaixador do reino.
lá do alto. E nós somos lá do alto agora. Nós não somos mais dessa terra. Estamos aqui porque Deus precisa transformar muitas pessoas e nações, porque está acontecendo. Está acontecendo. A palavra está entrando lá no Afeganistão, você não sabe. No Paquistão, você não sabe. A palavra está entrando lá na Arábia Saudita, você nem sabe, amado. A palavra está entrando lá no Iraque, você nem sabe. Está entrando lá no Irã. Tem 2 milhões de cristãos no Irã. Na China, então, é o país que tem mais cristão. E aí, como na China? Não é o Brasil? É a China. Lá tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E aí? Lá é o país que tem mais cristãos na terra dos viventes. Sabia disso? O país que tem mais cristãos. Tem milhares de igrejas subterrâneas. A palavra está penetrando, é o tal do fermento que está entrando. É uma coisa impressionante. Como tem gente se convertendo de verdade naquelas terras. Coreia do Norte, você vai ver a hora que explodir aquilo lá. Está a ponto de explodir. Tem muito cristão lá dentro. Eu estava falando hoje com o Davi, viu isso? Davi Botelho, tem um monte de gente dentro da Coreia do Norte. Esperando a hora da abertura, porque está tendo uma abertura, mas vai abrir de vez, porque eles não estão aguentando a pressão. O cara lá pensou que o Trump ia abrir. Ah, né, vamos fazer. Não, as sanções vão continuar. Porque você está aí com muita historinha, que eles acabaram a reunião de repente, né? Você sabe disso. Precisa ficar ligado nas notícias. Não, vamos terminar aqui, tchau. Ele pegou o avião e foi embora. Por quê? Porque eles querem que tirem todas as sanções e os bonitinhos não querem se desnuclearizar. Não querem desnuclearizar. Vamos, que contou uma historinha lá. Não. Mas ele não vai aguentar o tranque, escuta o que eu estou falando. Ele vai querer abrir mesmo. Na hora que abrir, já tem um exército pronto para entrar lá dentro. E vai entrar, porque já está entrando muita gente, eles nem sabem, tem muito cristão lá. Apesar que tem cristãos até presos. Mas tudo bem, a hora que explodir o negócio, você vai ver a Coreia do Norte convertida. Amém, mano? As coisas estão acontecendo. Taiwan está tendo avivamento. Você já ouviu falar? Procura saber. Taiwan está vendo um avivamento. Eu vi lá cultos explosivos da glória de Deus, pessoas sendo tocadas, envolvidas pelo poder de Deus, uma coisa impressionante. Está tendo um avivamento lá dentro, amado. A terra está sendo invadida pela glória de Deus, amém? Aleluia! Então, quando você começa a se tornar um novo homem, uma nova criatura, vem uma vestimenta de Deus na sua vida. Isso é um fato, para você não ser encontrado nu. Por isso que ele fala lá da igreja de Laodiceia, que eles pensavam que estavam uns bambambam, temos tudo, não precisamos de nada. Temos aqui, tá vendo? Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Isso não é nem quente, nem frio. Quem dera que fosse, pelo menos quente ou frio. Você é morno, e o morno eu vomito. Você pensa que você tem muita coisa, você está pobre, cego e nu. Compre a palavra, ouro refinado, que é as coisas lá do alto. Eu estou batendo aí na porta de vocês, mas vocês não me deixam entrar mais. Fala lá no último versículo, do capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, é isso que ele está falando para a igreja de Laodiceia, que não deixava ele entrar mais. Que eram só eles. Mas nós temos uma pele nova, uma vestimenta nova, amém? Porque nós queremos conhecer a glória de Deus, então Deus vem e nos veste, e nós somos transformados, como fala, de glória em glória, e nós temos um aspecto no reino espiritual, quando estamos vestidos pelo conhecimento de Deus, nós temos outro aspecto, por isso que os demônios conheciam Jesus. Bem sei quem tu és o santo de Deus, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles conheciam por cada luz que brilhava nele. Quando você tem uma vestimenta nova, você brilha, porque você está andando sobre aquilo, amado. Interessante, 3 coisas Deus pede para nós, e às vezes nós não cumprimos isso. Pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente diante de Deus. Pronto! Isso vai ter o conhecimento de Deus em nós, a vestimenta de Deus. Mas faltava uma coisa, que ele falava do Espírito. Eu vou dizer o que ele quer dizer hoje para nós, para os nossos dias. Escute o que eu vou te dizer. Ele está falando de unção. Mas não tem unção, porque a unção nos faz andar altaneiramente na terra. Unção nos faz ministrar
debaixo do poder de Deus. A unção nos leva a conhecer as coisas lá do alto. A unção nos guia, a unção nos dirige, a unção faz nós penetrarmos em qualquer lugar que Deus preparou para nós irmos. A unção, de fato, é algo poderoso, é algo diferente. E muitos falam, o que é unção? Aí eu falo, unção, eu disse, não, sinto muito. Mas é o seguinte, um pastor texano, ele já partiu para o Senhor Jesus. Ele estava aqui ministrando sobre unção, uma vez, faz muitos anos isso, fazem mais de 20 anos eu fui vê-lo. Pastor texano, homem cheio do Espírito Santo. E aí ele falou, ele estava lá numa fazenda, e aí veio o dono, o proprietário da fazenda, perguntar para ele, queria saber, olha, o que é unção? Você fala muito sobre unção, quero saber o que é. Ele olhou para ele, olhou para o campo, assim, um campo bonito. Está vendo aquelas vacas pastando ali? Estou vendo. O que o senhor quer dizer? Que aquilo é unção? Não. Está vendo aqueles pássaros lá em cima, nos galhos das árvores? Todos são lindos, pássaros cantando. Aquilo é unção? Não. Unção é quando você vê as vacas lá cantando nos galhos e as aves pastando aqui. Aí você vai ver o que é unção. Aplauda a Jesus. Amado. Unção é algo nobre. É Cristo em ti mesmo. Cristo em vós, a esperança da glória. Você já pensou? Uma coisa que o diabo não esperava. Esse foi a maior tacada de Deus na terra dos viventes, você sabia? Porque o mistério estava guardado, como se estivesse guardado na manga de Deus. Mistério, mistério, segredo, revelação, guardado durante séculos, está lá em Colossenses 1:26, guardado durante séculos e séculos. Deus estava guardando isso porque o diabo não esperava por isso. Tudo bem, ele sabia que viria um Cristo, um Mashiach, que Deus ia mandar, ele sabia isso desde lá de Gênesis 3:15, por isso que ele perseguia Davi, perseguia os profetas, etc e tal, por causa disso, porque ele sabia que de uma hora para outra Deus ia levantar. Quando Deus levantou, teve perseguição, Herodes mandou matar as criancinhas, vocês sabem da história. Ele não queria isso. Mas o que ele não sabia, ele sabia que Cristo ia vir, tudo bem. Mas o que ele não sabia era isso, que estava guardado. Cristo em nós. Estava guardado isso. Isso pegou o diabo no contrapé, mas isso que pegou ele. Por quê? Cristo era um só, né? Não era um? Estava dentro de Jesus, Cristo era um. O Filho. Estava lá. E ele falou, se eu não morrer, não vou gerar fruto. Vai ser só um Cristo na terra. Escuta o que eu estou te falando. Se eu não morrer, vai ser só um Cristo. Vai ficar só um Cristo. Eu vou continuar unigênito. Um só. Se o grande trigo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. A cruz foi a grande sacada de Deus. Porque Jesus realmente aceitando ir para a cruz, o plano do Pai, mesmo ficando abandonado lá, foi a grande jogada. Quando ele vai para a cruz e decide que o plano deveria continuar, Cristo, depois da cruz, se multiplicou. Se multiplicou. Hoje ele está em mim, ele está em ti, ele está em ti, ele está em ti, ele está em ti, ele está em ti. Ele está em cada um, amado. Ele está em cada um. Ele não está só em um. Ele está em cada um de nós. Esse era o segredo de Deus. O segredo de Deus se referia a nós, não só a Jesus, se referia a nós. Por isso que eu estou dizendo que nós somos chamados para governar. Se nós estamos em Cristo, nós governamos. Nova criatura somos, falar, as coisas velhas passaram, se passou o velho homem, agora Cristo está em nós. Não é um problema para o diabo isso, ele não esperava por isso. Quando acontece isso, foi um problema para ele. E ali, de fato, ele ficou perdido, porque isso que Jesus falou, quando ele entra em Jerusalém, agora é o juízo desse mundo, e o príncipe desse mundo vai ser expulso por uma multidão que ia ter Cristo dentro deles. Uau! Uau! Ah, pastor, como é que é isso que Cristo se multiplica? É isso mesmo. Se morrer, produz muito fruto. Todos têm Cristo. Todos os que querem,
que nasceram de novo, que são apaixonados, tem Cristo e pode manifestá-lo na terra. Aleluia! Louvado seja. Então essa é a unção de Deus, amado. Unção que recebe de Cristo, está em ti. Esse é o negócio. E a palavra diz que iam vir dos quatro cantos, né? Dos quatro ventos, iam vir o Espírito. Profetiza o Espírito. Deus diz para ele, profetiza. Sabe qual a nossa palavra profética para esses dias? Senhor, envia este avivamento. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque para Jesus chegar, teve um avivamento. João Batista. João Batista vai ser um avivalista, porque você vai preparar o caminho para ele. Você vai adiante, no poder da unção de Elias, você vai preparar o caminho. O coração. Ali, quando as pessoas iam em multidões, escute, em multidões para o Rio Jordão, iam soldados romanos, iam centuriões, iam prostitutas, iam publicanos lá para ter com João. Eles começaram a ouvir, tem um homem lá falando, o Cristo está vindo, está chegando, ele está batizando nas águas, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E ele começou a falar, olha, eu sou apenas o profeta que clama no deserto, mas aquele que vem após mim é esse que vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Eita nós, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Sabe qual o negócio? Nós precisamos profetizar. Olha, está vindo uma poderosa unção, um poderoso avivamento que está preso, que está retido, mas está aqui na terra já, pronto para ser liberado. Eu não sei como é isso, mas eu sei o que eu estou te falando, porque a unção veio há 2000 anos atrás, e tem muito que ficou retido até a chegada deste tempo. Por isso este é um tempo especial. Essa década aí é especial. Escuta o que eu estou falando, porque determina de fato a volta de Jesus, por causa do grande avivamento. E nós vamos profetizar, venha o avivamento. A palavra diz lá em Atos 3:21, e os céus estão contendo Jesus até o tempo da restauração de tudo. Este avivamento que o próprio Ezequiel falava sobre o povo de Israel, sim, mas nós estamos tomando para nós aqui, pelo Espírito, pelo que Deus está falando conosco, daquilo que está para acontecer. Amados, nós somos a igreja que prepara no avivamento a volta dele, a volta de Cristo. Assim como teve João Batista, que teve que preparar, Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e profetas, e Deus não fará coisa alguma se nós não começarmos a provocar Deus a fazer. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria ter sido mais rápido, mas está tudo bem. Está tudo bem. Aleluia. Quem está com problema intestinal aí? Quem está com problema intestinal? Levanta a mão já. Tem alguém com problema intestinal? Levanta logo a mão. Ser curado em nome de Jesus. Amados, porque quando Deus fala, Ele já está fazendo. Ou melhor, quando revela, é porque Ele está pondo a mão. Receba isso. Amém? Deus está trabalhando no teu ventre, que está gerando coisa nova. E Deus está te curando a partir de agora, te libertando para a honra e glória do seu nome. Receba. Amém? Quero chamar os pastores, profetas, evangelistas. Amados, Jesus falou claro para nós celebrarmos. Fazer isso em memória de mim, todos os anos que comeres e beberes, até que eu volte. E o Senhor está voltando. Só para você entender uma coisa. A vontade que eu tenho de falar, de pregar, de discípulo, é tão grande, que eu estou sem dormir praticamente. Ainda não descansei, eu deveria descansar. Imagina um fuso horário de 7 horas de diferença. É uma coisa louca. Mas eu quero falar com você.
Deus está te levantando. É o tempo da visitação dele. Deus está formando algo ministerialmente falando acerca de missões. Ela está sendo tocada porque Deus falou comigo. Ela não me falou nada. Pense que ela me falou alguma coisa. Deus tem falado com você. E eu vou querer te enviar. Eu vou te enviar. Nós vamos conversar muito. Porque nós estamos formando aí algo novo com relação a missões. E eu quero que você faça parte. Por isso Deus te deu o inglês. E realmente, línguas é um negócio que faz falta. Mas só para você ter uma ideia, eu preguei em inglês e preguei em espanhol. Para a honra, glória, louvor e exaltação do nome daquele que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Amém? Não para mim, porque eu não sou nada. Mas Deus me faz como labareda de fogo, como diz a palavra de Deus. Mas, amado, foi uma fluência que você não calcula. Sabe por quê? Porque eles queriam. Coração aberto. Amém? E agora, nesse final da mensagem, Deus começou a mostrar que os vossos corações estão se abrindo para aquilo que Deus tem preparado. Aleluia! Deus está falando com você hoje, Lucas. Débora, Deus está falando com você. Deus está colocando algo novo no coração de você. E que vai explodir lá na frente. Deus me falou um negócio da casa do Pai lá. E que nós vamos empreender isso em nome de Jesus, amados. Porque não temos mais tempo a perder. Às vezes nós perdemos tempo com coisinha. Porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano, porque eu peguei algumas coisas dessas no Mirados, mas mandei bala na palavra. Meu, não podemos perder tempo com isso. Tem muitas pessoas que são nuvens passageiras. Escuta o que eu estou falando. Nuvens passageiras. Que de repente as pessoas começam a fazer o que elas querem. E deixam de ser guiadas e coordenadas pelo Espírito Santo. Tem muita gente assim. Ah, mas eu entendo que é isto. Eu entendo que é aquilo. Ah, você entende. Paulo nunca disse isso. Ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo neste corpo é na fé do Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim. É diferente o discurso. Nós precisamos mudar o discurso para ser o discurso de Deus na terra. Amém, amados? E quando Jesus instituiu a ceia, ele levantou o pão e falou, este é o meu corpo. Ele não falou, isto representa o meu corpo. Nós precisamos parar desse negócio de dizer simbolismo. Isto simboliza? Que simboliza? Nada. Ele falou, este é o meu corpo. Porque senão ele teria dito assim, isto simboliza o meu corpo. Eu não disse isso. Por isso que as palavras dele são espírito e vida. Amém? Isso é a vida do espírito. Ele falou, este é o meu corpo. Fazer isto. E quando ele levantou o cálice, ele disse, este é o meu sangue. Ele não disse, isto simboliza o meu sangue. Este é o meu sangue. Portanto, o que estamos fazendo aqui, em primeira instância, é algo espiritual, que nos arremete a uma comunhão mesmo com Cristo, como diz na palavra, nós somos chamados à comunhão de Cristo. Nós estamos ligados nele. Amém? E por isso, por esta aliança, nós temos aliança entre nós. Amém? Eu tenho aliança com ele, ele tem comigo. Eu estou aliança nesse momento, se tiverem lá, praticando, celebrando a ceia, lá no mais confundós da China, uma igreja lá que está embaixo da terra, que é um grupo familiar. Se eles estiverem ceando, eles estão em comunhão comigo. Estão em comunhão contigo. Amado, isso não é historinha, é verdade. Porque é um só Espírito, um só corpo, um só batismo, um só Deus. Amém? Então, nos levantarmos este elemento, o pão, espiritualmente falando, é a carne de Cristo. É o poder santo da sua palavra. Amém, amados? Olha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós apresentamos agora esse pão, Pai, como foi falado, que é o teu corpo, Senhor. Teu corpo que um dia, Senhor, foi moído, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, por amor de nós. Senhor, lá era o nosso lugar, Pai. Mas o Senhor tomou e levou sobre si todas as dores, Pai. Todo o Senhor pagou por todos os nossos pecados, Pai. Então nós te agradecemos, Senhor. E nessa noite aqui em comunhão, Senhor, cada um de nós, Senhor,
tomando, Pai, do teu corpo para que nós proclamamos a tua volta, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Mas a palavra do Senhor está mais veloz do que você imagina. Tem uma moça lá nos Emirados, que na realidade ela está, por enquanto, morando em Singapura por causa do marido que trabalha lá. Mas ela faz parte lá do ministério, ela estava louvando, aí no final do culto eu cheguei para ela. Deus me falou, Deus vai te dar louvores. Você vai compor muitos louvores. Escute se você acreditar, se você puder. No dia seguinte, Deus deu um louvor para ela. Ela escreveu, estava no carro, de repente veio. Ela levou lá para a equipe. Eles entoaram aquele louvor que Deus tinha dado para ela no dia seguinte. Sabe o que é isso? O tempo de Deus, a velocidade. Amém? Então receba. Em nome de Jesus. Pai, depois desse ar, tu levantaste do cálice e disseste: este é o meu sangue, que é derramado por vós para uma nova aliança. Pacto. Este é o sangue do pacto, que no reino espiritual se transforma no sangue. Nós vamos participar do sangue. Ele falou, quem não beber meu sangue, não comer minha carne, não tem vida em si mesmo. E isso se manifesta a vida dos céus em nós. E nós estamos celebrando. Eu consagro este elemento em nome do Senhor Jesus. E nós vamos participar para a honra e glória do Senhor. Amém. Então, a apóstola não está aí, mas terça-feira ela está. Lá chega. Como é que faz? Fala aí. Como é que é para fazer, para vir buscar? Como é que é, pastor? Está vendo como eu preciso dela? Eu é o Rio e a glória para sempre. Eu é o Rio e o poder. Eu é o Rio e a glória para sempre. Eu é o Rio e o poder. Agora pra sempre, pelo brilho e o poder, amém, amém. Eu é o reino e a glória pra sempre, eu é o brilho e o poder, amém, amém. Eu é o reino e a glória pra sempre. Eu é o filho e o poder, amém, amém. Oh, oh, oh. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, e não há outro
tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia! Vamos participar. Aleluia. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque tu és aquele que ressuscitaste. Tu és aquele que vive. Vem sobre nós uma chuva, para essas águas subirem neste lugar. Libera teu rio, libera teu rio. Vem suas águas agitar. Vem sobre nós, vem sobre nós. Faça as águas subirem neste lugar. Libera teu rio. Vem suas águas agitar. Porque eu quero nadar no teu rio. Eu quero beber. Porque eu quero nadar. Eu quero beber. Existem águas que dão os abelhos. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos ombros. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh, 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 oh. Pastora Roberta? Descobriu